Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer uma retomada do conteúdo já passado no segundo bimestre, ok? Os modelos cosmológicos e também as leis de gravitação, certo? Então, vocês vão realizar essas atividades no caderno. Vão copiar e depois responder com o auxílio das explicações da professora. Número 1. Diferencie os modelos cosmológicos geocêntrico, heliocêntrico e híbrido. Então, primeiro, o que é um modelo cosmológico? O modelo cosmológico é um modelo que explica como os corpos vão se movimentar. Tá? Que corpos, professores? Os astros, tá? Os planetas, as estrelas, os satélites naturais, como eles têm esse movimento lá no universo. O primeiro modelo que tem aí para vocês é o modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico, ele fala que a Terra seria o centro do universo e todos os planetas e estrelas girariam ao seu redor. No modelo heliocêntrico, eles acreditavam que o Sol era o centro do universo e que os planetas girariam ao redor do Sol. O modelo híbrido, ele acreditava que os planetas giravam ao redor do Sol e que o Sol e a Lua iriam girar ao redor da Terra. Então, ele acreditava tanto que o Sol, tanto que a Terra eram modelos fixos e que os outros girariam ao seu redor. Ok? 2. Explique. Primeira lei de Kepler. Então, a primeira lei de Kepler é a lei que fala que todos os planetas fazem uma órbita elíptica. Tá? No vídeo anterior, a professora já explicou o que é uma elipse. É uma circunferência com os lados um pouco achatados. Ok? Então, primeira lei, todos os planetas descrevem uma órbita elíptica. Segunda lei, o período, o tempo para percorrer uma área é igual ao período para percorrer a outra área do outro lado da circunferência. Então, o período de tempo para percorrer áreas da circunferência é o mesmo. Terceira lei de Kepler. Então, a terceira lei, ela fala que o tempo de translação elevado ao quadrado dividido pelo raio elevado ao cubo é igual para todos os planetas, certo? Então, vocês já fizeram os cálculos na aula anterior, mostrando que realmente a terceira lei de Kepler é aplicada, tá? O valor é igual. Próximo ali, não é certo, igualzinho, mas tem um valor aproximado igual. Por que os corpos caem? Porque existe uma força. O nome dessa força é força da gravidade, tá? Então, todos os corpos, todos os astros devem cair porque existe uma força gravitacional atuando sobre todos eles. Qual a relação da massa de um corpo com a sua gravidade? Então, quanto maior é um corpo, ou seja, quanto maior a quantidade de massa que ele tiver, maior será também a sua força gravitacional. Ou seja, mais fácil ele vai atrair um objeto. Tá? Lembrando também que quanto mais próximo esse objeto está de um corpo com massa grande, mais fácil ele será atraído. E quanto mais longe, mais difícil ele será atraído. Ou seja, quando os corpos estão perto, a força gravitacional é maior. Quando os corpos estão longe, a força gravitacional ela vai diminuir. Existe cima e baixo para a Terra? Explique. Então, na Terra, depende do seu ponto de referência. Por exemplo, se nós temos o nosso ponto de referência, o Brasil, nós estamos do lado de cima. E quem está lá no Japão estaria do lado de baixo. Por que que lá no Japão, então, as pessoas não caem? Porque para o ponto Japão, as pessoas lá, se o ponto referencial for o país deles, eles estarão em cima e aqui no Brasil nós estaríamos embaixo, certo? Professora,
Se alguém está de cabeça para baixo na Terra, por que a pessoa não cai? Exatamente porque temos a força da gravidade, tá? Que nos faz ficar preso à Terra. Qual a relação de força que existe entre Terra e Lua? Então, entre a Terra e a Lua existe uma atração, tá? E por que a Terra, professora, não colide com a Lua? Porque ela faz um movimento uniforme, certo? Por que não é um movimento retilíneo? É um movimento circular. Porque tem a força de atração gravitacional atraindo a Lua em direção à Terra. Então, lembra quando a professora fez aquele experimento girando a borracha? Então, o que mantinha a borracha no seu movimento circular? O cordão. Então, o que mantém a Lua no seu movimento circular? A força gravitacional, ok? Então, essas são as atividades que vocês devem realizar e depois que terminarem, enviar as fotos para a professora, tá bom? Qualquer dúvida ainda em relação a essas atividades, a professora estará disponível aqui para poder auxiliar.